Eu gostaria de cumprimentar a todos com uma boa tarde e, e dizer que eu tenho. Eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito de situações que na maioria das vezes não são explanadas como elas deveriam ser explanadas. No último vídeo que eu fiz, eu tentei abranger um pouco a condição humana, né, devido ao pecado original e o comprometimento foi realmente grave, né? Eu tentei explanar mais ou menos essa situação e que essa é a razão pela qual nós vemos tantos problemas e vemos tantas. Ligamos a televisão para assistir as notícias e é uma notícia pior do que a outra. E é muito pouco, às vezes, o que as pessoas que deveriam estar explicando, estar tentando passar o porquê de tudo isso, né? Que realmente foi uma situação séria, foi um pecado grave que trouxe para a humanidade uma situação complicadíssima. Sim, e aí nós entendendo isso, quando nós conseguimos entender isso, daí nós entendemos que Jesus, quando veio à Terra, ele explanou, ele explicou a necessidade que haveria de sermos salvos dessa condição, de recebermos vida novamente, porque aquele pecado daquela desobediência trouxe a morte e trouxe a morte não somente espiritual, mas a morte física, a decadência física humana, as doenças, né? Mas aí fica a pergunta, talvez o que não é muito explicado, eu fico vendo que isso não é muito explicado. Muitos até vão para a igreja, eles escutam uma mensagem ali de pregação e no final o pastor até quer aceitar Jesus, a pessoa aceita Jesus, mas às vezes não permanece porque não recebeu um ensino, um subsídio, uma substância para que ela entendesse as coisas que iriam advir depois daquele passo. Porque quando nós paramos para pensar na vida do ser humano, todos nós nascemos bebezinhos, indefesos, né? Dependendo nas mínimas coisas do cuidado da mãe ali, para alimentar, para higiene, para depois, com o passar do primeiro aninho, aprendendo a dar os primeiros passos, e depois também a alimentação é trocada para uma alimentação um pouquinho mais forte. E depois, aos 6 anos ou até um pouquinho antes, já começa a educação, o ensino, vai para a escolinha, vai para a escola para começar a aprender. E na nossa vida espiritual, nada disso é diferente, é tudo a mesma coisa, é a mesma situação. Por quê? Porque no ato ali da compreensão de que precisou-se de um Salvador, precisei de um Salvador, abri meu coração, me lancei aos pés de Jesus, eu quero essa salvação, eu recebi essa salvação. O Espírito de Deus entrou dentro da minha vida, no meu coração, ressuscitou o meu espírito e eu já estou salva. A qualquer momento, se um acidente ou for atropelado ou adoecer, eu vou para a eternidade com Deus, certo? Só que eu não devo deixar de compreender a situação de que a outra natureza, a minha natureza humana, ela ainda vai estar comigo, caminhando comigo. Ela não vai deixar de caminhar comigo só porque eu recebi a vida no meu espírito. E então existe todo um processo que é por isso que Deus deixou esta carta, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque homens e mulheres no passado
desde o início de todas as coisas, também tiveram esses combates, também passaram por tudo isso, né? Se você for ler aqui na história da criação e for ler aqui no livro de Gênesis, né? Depois da desobediência do Adão e da Eva, aquela situação toda, Caim e Abel eram irmãos, foram filhos de Adão e Eva. E mais do que imediatamente ali já começou como que uma disputa, uma competição, vamos dizer assim. Aquela tendência de querer sempre fazer o melhor, ser o melhor, saber mais, já estava presente ali, e até mesmo em uma situação onde não deveria existir uma coisa como essa, porque a Bíblia conta que eles foram sacrificar ao Senhor, eles foram oferecer do fruto do seu trabalho, né? Eles foram ali oferecer a Deus uma oferta, né? Em obediência àquilo que eles tinham aprendido com Adão e Eva desde pequenininhos, né? Mas ali já estava aquela deformidade de caráter, aquela maldade que foi herdada ali, né? Não, eu vou oferecer o melhor. O que você ofereceu não é tão bom quanto aquilo que eu ofereci. E a Bíblia conta que Caim matou o Abel. Ele matou o Abel e escondeu o corpo, né? Mas também a Bíblia diz que Deus vem para conversar com Caim. E diz para Caim que o sangue do Abel clamava diante dele. E o que tudo isso nos diz? Que o que nós fazemos às ocultas não fica em oculto. Não fica, e é uma coisa, é um absurdo alguém ainda nos dias de hoje achar que pode realmente fazer alguma coisa e ficar escondido, né? Porque Deus, os olhos dele são de fogo, né? E aí o Caim teve que vergonhosamente se apresentar ali diante de Deus para aquela questão complicada ali. Então o que eu quero dizer, trazendo isso lá de trás, desde o livro de Gênesis, é isso. E essa condição, ela não desapareceu e ela não desaparece. Ela não desaparece da nossa vida quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Mas nós temos, através do Espírito Santo que ressuscitou o nosso espírito, dependendo do grau de rendição, dependendo do grau de busca aqui na carta que Deus deixou para nós, de compreensão de como é que nós vamos lidar com isso. Porque o que eu vejo, o que eu consigo observar, mesmo dentro das igrejas, é que falta uma explanação, falta uma explicação. Porque às vezes muitos pensam, eu aceitei Jesus, agora eu já estou completamente santo, já estou perfeito, né? E vai se frustrar, sabe por quê? Porque vai errar, vai sim, vai pecar, vai pecar, vai tropeçar. Vai tropeçar porque carregamos ainda em nós essa natureza deformada, carregamos em nós ainda essa natureza cega, porque ela é cega, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que a nossa natureza carnal, a nossa natureza essa herdada pelo pecado, ela é inimiga de Deus. Ela é inimiga, e é esta natureza que traz tantos problemas para nós. É um combate contínuo que o apóstolo Paulo, quando escreveu as cartas aqui no Novo Testamento, logo depois do livro de Atos, nós vemos as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que, antes de se tornar o apóstolo de Jesus, ele tinha sido doutrinado e recebido ensinos. E ele perseguia os cristãos. Ele achava que perseguindo os cristãos e matando os cristãos, ele estava fazendo o que era certo. Era isso que ele achava. Só que Deus deu para ele, Jesus apareceu para ele. Por quê? Porque Deus sabia que ele fazia aquilo crendo que o que ele estava
Então o apóstolo Paulo fazia aquilo porque ele cria que o que ele estava fazendo era o certo. Ele havia sido doutrinado daquela maneira. E aí é que existe um grande perigo. Aí é que existe um grande perigo. Por quê? Porque quando nós somos ainda pequenos, estamos começando a dar os primeiros passos, como eu expliquei, tanto na vida física quanto na vida espiritual, nós incorremos nesse perigo de sermos doutrinados no erro, ensinados coisas erradas. E devido àquela inocência, devido àquela pureza, devido a uma condição que está na criança, tanto na criança física quanto na criança espiritual, as crianças, elas acreditam. Nós, quando somos crianças, nós acreditamos. A minha mãe me prometia alguma coisa, eu sabia que ela ia me dar. Então, este é o perigo. Este é o perigo. Mas quando Deus observa, ele olha e vê que foi essa a situação, ele mesmo vem e se revela. Deus vem e comunica com o espírito do homem. Aqui ainda vou abrir um parênteses bem rápido para falar um pouquinho da minha experiência antes de eu aceitar Jesus como Salvador. Eu, desde pequena, a gente vinha muito aqui para o sul para passear, para visitar meu avô no Alto do Amparo, que ele tinha ali uma pequena fazenda. E também vínhamos para Ponta Grossa, onde eu tinha um único tio que era crente. Da família toda só tinha esse tio que era crente. E desde os 6 anos eu me lembro que quando a gente vinha para visitar e a gente ia na casa desse meu tio aqui em Ponta Grossa, a minha prima, uma das filhas dele, ela cantava os corinhos, né, os hinos. E com 6 anos aquilo já me fascinava. Aquilo já... Eu ficava, puxa vida, ela canta tão bonito sobre Jesus, né? E aquilo já foi ficando mais ou menos assim no meu espírito, com 6 anos de idade. Depois, aos 10 anos, um triste episódio. Um triste episódio foi a passagem do meu avô. O meu avô faleceu com 73 anos de idade. E o meu pai, eu não sei por que razão, eles decidiram me levar no enterro do meu avô, né? E eu, com apenas 10 anos, eu fiquei assim, todo aquele acontecimento, tanta gente ali chorando. Meu avô era um homem muito querido, né? O meu avô teve 23 filhos. Lógico que foi com 2 esposas, né? A primeira faleceu, depois o 12º filho. Então aquela gentarada ali, tudo chorando, todo mundo muito triste, porque ele era uma pessoa muito amada, né? E eu com 10 anos observando tudo aquilo, e eu não deixei de observar os detalhes. Eu me lembro quando eles foram descendo o caixão dele ali na sepultura, né? E aquilo me marcou de uma maneira assim, eu falei, mas meu Deus, que coisa triste, que horrível isso. Né? A pessoa é posta naquele caixão e vai descer naquele túmulo frio, e depois eles vão cobrir aquele túmulo ali com cimento, todo mundo vai embora e acabou, né? E eu perguntava para mim mesmo, será que tudo isso é a vida do ser humano? E eu fiquei muito, muito encasquetada com aquilo, eu fiquei muito intrigada com aquilo. Mas voltei para minha casa com os meus pais, continuei indo para a escola, levando a minha vida, mas lá de vez em quando sempre aquele episódio do sepultamento do meu avô me vinha na minha mente, e eu ficava cheia de interrogações, com muitas interrogações. E depois, mas sempre observando tudo que acontecia à minha volta, né? Eu sempre gostei muito desde menina de me assentar sozinha e ficar pensando. E eu me lembro que aos 14 anos eu gostava de, na parte da tarde, sentar no muro da minha casa, que tinha um gramado bem grande, depois tinha um muro lá na frente, e olhando ao entardecer e vendo a noite começar a chegar e as estrelas, eu olhava e eu ficava pensando comigo, é impossível, é simplesmente impossível que a vida que eu tenho aqui dentro de mim, que ela possa parar com a morte física, né?
que nem o meu avô faleceu, foi sepultado, acabou. Morreu, não tem mais nada. Então o meu espírito já queria saber, já estava querendo saber, né, de todas as coisas. E foi por isso que com apenas 16 anos, né, o Senhor permitiu que eu ouvisse uma palestra muito abençoada, né, por um moço muito inteligente, né, com a inteligência de Deus, deu seu testemunho. Ele havia sido drogado e por conta de uso de drogas, num acidente, ficado paralítico, né? E aquele testemunho dele assim veio como que uma resposta para mim, que estava tão cheia de perguntas, né? E ao final daquela palestra que ele deu, ele perguntou quem gostaria de aceitar Jesus. Eu mais que depressa ergui minhas duas mãos para o céu, porque ali havia sido sanada, havia sido respondida todas as minhas interrogações, né? Que sim, Jesus é a resposta, né? Ele pagou um preço para que a nossa vida não finde, né, no sepultamento, né? A vida eterna, ele conquistou novamente a vida eterna para que nós possamos viver diante de Deus eternamente, né? E foi o melhor passo, o maior passo que eu tomei na minha vida foi esse. E agora pode ser que você vai até ficar assim, um pouco até escandalizado, né? Porque eu não vou virar para você e dizer que ali os meus problemas todos foram resolvidos. Eles não foram. Eles não foram. Pelo contrário, quando nós recebemos novamente esta vida no nosso espírito, é ali que inicia um combate. É um combate. Por quê? Porque em Deus, com Deus, através do Espírito Santo, aprendendo, de novo aqui, né, que é um manual, e é só através do aprendizado. É o mesmo processo que se faz para um preparo, para ir para uma universidade, para fazer um curso técnico, para um trabalho, para você ter um emprego, para você alcançar uma remuneração melhor, para você poder subsistir, certo? É o mesmo processo. Existe uma necessidade, Deus nos dotou, nos deu um cérebro, uma mente, e esta mente nossa, o normal é termos sede de aprendizado, é sermos curiosos, é querermos, mas temos que ter essa curiosidade para aprender aquilo que é certo, para aprender aquilo que vai nos trazer resultados, que vai nos trazer bons resultados, né? Porque o que nós vemos é que muitos também usam desta mente, usam, né, do cérebro, que é um computador, é o computador mais perfeito que existe, né? Para aprender o que é mal, para aprender como subjugar o seu semelhante, para aprender como oprimir o seu semelhante. Mas Deus, o alvo todo de Deus, a intenção de Deus, desde que houve esse desastre todo lá atrás, foi de reconectar o ser humano com ele, foi de trazer novamente o homem àquela comunhão que foi cortada, que foi interrompida. Agora também o que eu preciso explicar é novamente falar sobre a seriedade dessa condição. Essa seriedade foi realmente tão séria, que hoje, para nós alcançarmos estas promessas, todas que estão contidas neste livro aqui, que é a promessa de vida eterna, os nossos olhos físicos não irão ver. Não irão ver. Nós vamos precisar de fazer uso da fé, de crer no invisível. De crer no invisível. Porque estes olhos físicos não conseguem ver. Esta natureza física não consegue ver Deus. Nós seremos destruídos.
Então, aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, nós vamos ler assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E no versículo anterior a esse, diz assim, no 16: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E daí que vem o 17, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, é por isso que eu digo que é pela fé. É pela fé. Nós temos que ler todas essas histórias que nós vemos que aconteceu com pessoas como nós, certo? E perceber que eles fizeram uso da fé. E pela fé eles viram o invisível e chegaram ao final da sua jornada terrena, crendo nestas promessas. Eles fecharam, deram o seu último suspiro, crendo em todas essas promessas. Então, esta é a nossa jornada terrena. Essa é a nossa jornada terrena em ter o privilégio de conhecer, de aprender a história da humanidade, como foi que tudo aconteceu, né? A solução que Deus já tem provido e enviado para todos os seres humanos, né? O alvo de Deus, que é realmente que nós possamos, o apóstolo Paulo, ele fala que quando ele chega ao final da carreira dele, ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira. Guardei o quê? Guardei a fé. Guardei a fé. Então, a nossa fé é o que nós temos de mais valioso. De mais valioso. Nós temos que aprender a regar essa fé, a cuidar dela como um tesouro. Como um tesouro, porque a palavra de Deus também diz que onde tiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Quer dizer, nós vamos colocar o nosso coração naquilo que nós consideramos tesouro. Entende? Então, o que acontece hoje em dia? Infelizmente, o Evangelho, a palavra de Deus, as igrejas dos crentes, ficou um pouco desacreditada. Por quê? Porque, infelizmente, houve um descuido. Um descuido e começou a se preocupar mais com a prosperidade física, material, o dinheiro, os templos suntuosos e ricos e lindos, né? E por focalizar demais nessa parte, a outra parte, que no caso é a mais importante, foi minguando, foi perdendo a sua vitalidade, vamos dizer assim. Certo? Eu sei que para tocar num assunto como esse pode ser um pouquinho delicado, né? Uma coisa assim um pouco melindrosa, mas nós estamos vivendo num tempo que inclusive é bíblico. A palavra do Senhor fala que esse tempo chegaria, né? Mas nós não podemos deixar de entender. Deus quer que nós entendamos todas as coisas. Deus não exige da gente que você aceite nada sem você compreender, certo? Então, hoje em dia nós estamos precisando como igreja retornar àquele posicionamento do primeiro amor, daquela dedicação, daquela vontade de agradar a Deus verdadeiramente, né? De que quando você lê na palavra do Senhor, você deve amar o teu irmão como você ama a si mesmo, você vai fazer isso de coração, né? E aquela coisa da competição que eu mencionei no início do vídeo, né? Que é o que houve entre Caim e Abel. Esse tipo de coisa é preciso desaparecer do nosso meio, daqueles que confessam, que já conhecem a Jesus, que já receberam o Senhor,
Já não existe mais o porquê de eu pensar que eu sou melhor do que a minha irmã, do que meu irmão, certo? E de que eu sou mais capaz, ou que eu não, essa competição é necessário acabar entre aqueles que confessam estarem transformados, terem recebido a salvação, certo? Mas nunca deixe também de compreender que sim, você vai continuar tendo as tuas batalhas. Você ainda continua tendo os dois senhores que habitam em você: o Espírito de Deus e a sua própria natureza. E estes dois estarão sempre, constantemente, tentando ter a decisão final acerca de qualquer situação pequena ou grande que você for resolver. Então que você possa, que nós possamos, né? Eu me incluo, eu aprendo muito quando eu ensino. Quando eu tento ensinar qualquer coisa, eu sou a primeira que aprende, né? Então, que nós possamos entender que nessa caminhada, quanto mais nós ajudarmos o nosso próximo, quanto mais de coração nós quisermos ver o bem do nosso próximo, mais o próprio Deus vai trazer esse bem para as nossas próprias vidas. Jesus, sendo Filho de Deus, o que ele ensinou aos discípulos, ele pegou uma bacia, uma toalha no seu ombro e saiu lavando os pés deles, de um por um. E o que isso nos ensina? O que isso nos ensina? Que é mais bem-aventurado dar do que receber. Que eu desejando que o meu próximo vá bem, Deus vai proporcionar o meu bem na minha vida. E o caminho de Deus, o caminho do Senhor, né, é um caminho que enquanto o mundo gira desse jeito, o caminho do Senhor vai completamente no oposto, certo? Enquanto aí no mundo as pessoas querem ter um bom emprego para poder aparecer diante dos outros, eu tenho esse emprego, você não tem. Querem dirigir um carro muito lindo, né? Eu sou uma pessoa que gosta de carros também, já tive vários carros novos e sempre cuidei muito bem dos meus carros. Tem aí uma marca de carro que eu gosto, é o BMW, eu acho muito bonito. Mas nós não precisamos querer estas coisas para poder dirigir e mostrar para os outros que nós temos isso. Não é verdade? O motivo é errado, né? E Deus nos observa com os nossos motivos. Não é verdade? O dia que nós pedirmos ao Senhor alguma coisa e se o motivo for correto, você pode ter certeza que Deus vai te dar. Certo? Então, eu vou terminar aqui esta mensagem. Mensagem não, eu só quis conversar um pouco, né? E que Deus nos ajude a entender e que todas as vezes que nós percebermos que houve ali algum problema, alguma frustração, nós erramos, nós vamos errar, como eu disse, nós pecamos, volta correndo, fala com aquele que já te perdoou, já pagou um preço pelo teu perdão. E arrependimento nada mais é de que se eu estou indo por aqui, eu percebi que eu fiz errado, eu vou dar meia volta e vou tomar o rumo oposto. Então, na decisão de abandonar aquele mesmo erro e não errar mais naquela situação, naquele assunto, né? Deus nos capacita, Ele nos fortalece e você caminha mais um pouco e nós caminhamos mais um pouco. E daí também a importância de que em cada episódio da nossa vida, cada dia da nossa vida, sabe, levantarmos da cama de manhã agradecendo pelo fôlego da vida, não é verdade? Em meio a uma pandemia que está ceifando tantas pessoas, né? E fulminado.
em meio a essa pandemia. Se você está saudável, né, agradeça a Deus pela tua saúde e ajude a orar e a pedir a Deus por aqueles que têm sido acometidos, né, deste problema tão sério que tem ceifado tantas vidas, né. Eu creio assim que o interesse de Deus é sarar a humanidade, é curar, é se revelar, né? Mesmo quando olhamos nas histórias antigas do Velho Testamento, todas as vezes que o povo deu aquela escorregada e saiu um pouco daquilo que Deus orientava que era para ser feito, houveram também enfermidades, né? Pragas até, mas Deus nunca permite isso acontecer porque Ele deseja nos destruir. Mas Ele quer nos chamar a atenção, fazer com que a gente possa acordar, perceber o que foi, onde é que estamos errando e nos reposicionarmos, né? Para que Ele possa sarar, né, a nossa vida, sarar a nossa terra. Então que o Senhor nos abençoe a caminhar um pouco mais e uma boa tarde a todos. Obrigada pela tua atenção.